Eu quero louvar a Deus por estar com vocês aqui esta noite. É um prazer enorme poder estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor Leleco, que nos recebe aí, manteve contato com a gente esse tempo todo. A pastora Natasha, que nos recebeu junto aqui. Deixo meu abraço à pastora Rosângela. Deixo o nosso abraço, nossa saudação. Louvo a Deus pelo pastor Albert, que é um amigo em comum nosso, que foi intermediou para que estivéssemos aqui. E eu quero louvar a Deus por estar com vocês nesse dia tão especial, nesse 12º dia dessa campanha. Esse mês de janeiro a gente vem ministrando em várias igrejas, em trabalhos como esse. A minha igreja também está tendo, nós estamos tendo também um janeiro profético. Inclusive a minha esposa ficou lá juntamente com a nossa pequenininha, para poder justamente organizar para amanhã à noite a gente estar na igreja. E eu vim para cá com a minha primogênita, trouxe ela, é a Cintiq, é a nossa filha. E o nome Cintiq está lá em Filipenses capítulo 4, verso 2. Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Cintiq que sintam o mesmo no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, toda a igreja. Livro do profeta Daniel. Meus irmãos, existem muitas formas de um pregador receber uma mensagem. A gente lê, a gente ouve uma pessoa falar e aquilo desperta a gente, Deus dá ali uma palavra. O que eu vou trazer para os irmãos aqui essa noite é ciência, é revelação. Eu não sabia que hoje era o 12º dia da campanha, que os irmãos entregariam jejum. Mas o Espírito de Deus sabia. E Ele me deu uma palavra para poder partilhar com vocês. Eu creio, fica ligado. Eu creio que muitas coisas vão acontecer aqui essa noite. A mão de Deus está sobre nós aqui esta noite. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 9, e o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio, repita comigo, no princípio das tuas súplicas. Não está fraco, toda a igreja. Eu sei que vocês estão jejuando há muitos dias, né? Mas diga comigo, no princípio das tuas súplicas. Profetiza para alguém perto de você, para pelo menos 2 pessoas, e diga: a tua resposta chegou. Diga para mais alguém perto de você, diga: a tua resposta chegou esta noite. Quem acredita nisso? Quem crê que esta noite é noite de resposta de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, antes de eu começar a ministrar, só 30 segundos. Eu também tenho dedicado muitos anos como escritor. Nós lançamos alguns livros. E eu lancei esse ano, agora que passou, 2 livros. Esse aqui, é um livro muito interessante. Dízimo na igreja, certo ou errado? Eu escrevi esse livro aqui, confesso a vocês, porque encontrei tanta gente questionando que dízimo é da lei, que não tem dízimo no Novo Testamento. E alguns falam com muita convicção. E esse é um grande problema do mundo, né? O problema do mundo é que os sábios têm muitas dúvidas e os tolos têm muitas certezas. Então, eu me debrucei sobre esse assunto. Nesse livro aqui eu trago a origem do dízimo, princípios que regem o dízimo, a história do dízimo no Antigo Testamento, e eu entro a fundo no Novo Testamento e trato sobre esse assunto, ponto a ponto, texto a texto. Meus irmãos, talvez alguém diga para mim: pastor, mas eu sou dizimista. Isso não é... Irmão, não é esse o ponto. A guerra está aqui, ó. Quem chegar aqui primeiro ganhou a guerra. Você lida com filhos, você tem colega de trabalho, parentes, e a gente lida no dia a dia, e você precisa entender. Quem tem o conhecimento, quem tem o entendimento, tem autoridade. Então, você precisa entender esse assunto, instruir sua casa, instruir seus filhos, conversar com pessoas de uma forma balizada para tratar sobre esse assunto. Então, é um livraço, nós lançamos agora.
Eu lancei também esse livro aqui, o título é Transformados. Esse aqui foi até uma surpresa, eu confesso aos irmãos que eu não esperava. Foi o livro mais vendido na editora. E eu trato aqui sobre caráter cristão. Aqui eu falo sobre muita coisa, eu falo sobre ressentimento. O ressentimento é o veneno dos relacionamentos. Aonde o ressentimento entra, ele mata. Eu falo sobre o medo. O medo, ele confere a Satanás status de onipresença. Como assim? O medo, olha só como é que são as coisas. Quando você é dominado pelo medo, o diabo já não precisa necessariamente estar em todo lugar que você vai. O medo faz você ver ele até onde ele não está. Então é um perigo. E eu trago muita coisa. Eu trouxe esse livro também sobre os grandes temas do Apocalipse. Quer entender o que está acontecendo no mundo agora? Você tem que ler esse livro. Então depois está numa mesa ali, está todo o nosso material. Vejam, Daniel é um homem de oração. Daniel é um homem espiritual. Daniel começou a caminhada dele enfrentando grandes desafios. Vocês conhecem a história de Daniel? Daniel, quando tinha mais ou menos aí uns 15 anos de idade, está lá no capítulo 1, versículo 8, ele fez um propósito no coração de não se contaminar. E Daniel permaneceu firme. Junto com ele ficou Ananias, Misael e Azarias naquele propósito. Daniel permaneceu firme mesmo depois, no capítulo 2, quando Nabucodonosor tem aquele sonho. E aí mandou matar todo mundo, todos os sábios, inclusive Daniel estava na lista para morrer também. Você imagina, Daniel está em casa de madrugada, tranquilo, chega lá, quando aquela batida na porta, quando Daniel vai ver, japonês da Federal, chegou lá com a turma toda para matar o Daniel. Daniel fica sabendo que o rei teve um sonho, não lembra o sonho, e decidiu matar todo mundo porque quer o sonho. E a interpretação do sonho, Daniel e seus amigos vão orar, e depois de algum tempo orando, Deus vai dar a Daniel o sonho, que Nabucodonosor não lembra, e a interpretação. Essa é uma coisa tremenda, né? Crente que não ora, ele só vê o céu por fora, mas crente que ora, ele vê o céu por dentro. Agora, a vida de Daniel vai passar por muitas etapas. Vocês lembram daquela mão na parede escrevendo? E tantos momentos marcantes da vida de Daniel. Daniel é um homem tão espiritual, e Deus ama Daniel pela fidelidade que ele tem, a ponto de, mesmo depois de Daniel morto, quando Deus olha para Israel e seus pecados, Deus diz, ainda que Daniel já tinha morrido, ainda que Daniel estivesse, ainda que Daniel orasse. Você imagina Deus lembrar de alguém, Deus ter saudade do ministério terreno de um homem orando. Você imagina se Daniel dissesse para você hoje, ó, está com problema? Eu vou orar por você. Você imagina um homem igual Daniel dizendo que ia orar por você. Agora, irmãos, nesse texto que eu acabei de ler aqui, Daniel está mais ou menos aí com uns 80 anos de idade. Já não é mais o reino da Babilônia, já são os medos e persas. Daniel está chegando no final da caminhada dele, no final de carreira. Porém, Israel está aonde? Aonde foi colocado cativo. Começou pelos babilônios e agora Israel continua no cativeiro, agora com os medos e persas. Daniel começa a buscar a Deus e orar, pedindo a Deus a restauração do seu povo. Daniel começa a buscar na palavra, e ele vai buscar os rolos e as profecias. E ele vai descobrir que o profeta Jeremias havia profetizado que o cativeiro de Israel seria 70 anos. E o que vai acontecer? Daniel fica perplexo, porque o tempo dessa profecia já tinha cumprido. Os 70 anos já tinha chegado. E qual era o risco que Israel estava cometendo? Qual o perigo que Israel estava vivendo? Vejam, o perigo é que o tempo continuasse passando e Israel acabasse sendo absorvido pelo povo. Já pensou? Está aqui, aí de repente um escapa aqui, casa com alguém de lá, daqui a pouco mistura e acabou. Assim acabaram várias nações naquele tempo. Só para vocês terem uma ideia disso, naquele tempo Israel já nem falava mais hebraico. Eles aprenderam a língua da Babilônia, o aramaico. Na época de Jesus, o judeu comum já não falava mais hebraico. Eles falavam aramaico, já tinham perdido o idioma. Você imagina, o que vai manter a cultura de um povo, a unidade? Se perde o idioma, já começou a descambar tudo. Aí você imagina, Daniel percebe que há um risco disso acontecer. Daniel percebe que o tempo da profecia já tinha se cumprido. Então Daniel vai orar a Deus e decide jejuar 21 dias. Por quê? Porque Daniel sabe que foi Deus que falou.
Daniel tem certeza que foi Deus que falou. E aí vem a pergunta: se foi Deus que falou, por que não aconteceu ainda a profecia? Se foi Deus que falou, por que não realizou ainda? E aí, enquanto Daniel está nesse propósito orando, 21 dias vão se passar. Você imagina, irmão, vocês estão aqui buscando, clamando, nesses dias proféticos aqui, jejuando, fazendo votos a Deus, para que esse ano seja um ano diferente, para que esse ano seja um ano de resposta, para que esse ano seja um ano de salvação na família, para que esse ano seja um ano de mudança, de romper de Deus em algumas áreas. Imagina você 21 dias num propósito como Daniel. De repente, o anjo Gabriel vem até Daniel. E quando ele vem a Daniel, ele vai revelar uma primeira coisa interessante. Ele diz a Daniel o seguinte: Daniel, olha só, ele está há 21 dias em oração e jejum, mas o anjo diz para ele o seguinte: no princípio das tuas palavras saiu a ordem. Ou seja, a resposta chegou 21 dias depois, mas Deus liberou a palavra de vitória para ele no primeiro dia, na primeira hora, no primeiro minuto. Irmão, abra suas mãos assim. Eu quero declarar sobre a tua vida debaixo dessa palavra. Tem coisa na tua vida que já aconteceu. Você só não sabe ainda, mas vai saber daqui a pouco. Tem coisa na tua vida que já foi liberada no primeiro dia que você começou o propósito. Tem coisa na sua vida que foi começado no segundo dia, já foi liberado. Tem coisa que você está aqui agora, ainda não aconteceu no mundo físico, mas já foi liberado enquanto você está aqui dentro agora. Quem crê nisso, levante as suas mãos para o céu agora onde você está. Eu quero declarar debaixo da autoridade da palavra que respostas de Deus já foram liberadas e chegarão no seu tempo à tua vida. Quem recebe essa palavra glorifica o Rei. Agora, irmãos, a Bíblia diz que o anjo revela a Daniel que havia uma guerra nos ares, haviam potestades lutando. E aí, você tem que entender o seguinte, irmãos: havia uma batalha espiritual, porque envolvia muito mais do que apenas Daniel ou Israel naquele momento. Estava ali o futuro da redenção do ser humano, a vinda de Jesus, o Novo Testamento, a Bíblia completa, está tudo em jogo ali. Agora pensem comigo, muitos de nós talvez nunca percebeu o tamanho, a dimensão, o alcance do que é a batalha espiritual enquanto você está vivendo. Você largou o pecado. Tem gente aqui que o diabo dominava a sua vida antes. Tem pessoas aqui que eram vencidas, presas ao pecado. Você agora é uma nova criatura. Você agora largou o pecado. Você vive em novidade de vida. Há batalhas acontecendo, talvez até alheias ao seu entendimento. Eu vou lhe mostrar. Você imagina quando Deus manda o profeta Elias encontrar com Acabe. Elias vai até Acabe, e o que Elias fala para Acabe? Elias fala para Acabe juntar Israel lá no Monte Carmelo. Quando chega no Monte Carmelo, irmão, a Bíblia fala que estão ali 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, e juntam ali com os príncipes de Israel. Você imagina, um homem, só Elias, contra 850 falsos profetas, contra um rei pagão, e todo Israel que está quase todo dominado pelo pecado. E Elias chega naquele monte, e muitos de nós lembram do episódio de Deus mandar fogo do céu, e depois Deus mandar chuva. Mas deixa eu te mostrar pela ótica espiritual, que não foi só isso que aconteceu naquele dia, tem muito mais coisa. Irmão, quando Elias vira para os profetas de Baal, ele diz o que para ele? Vamos fazer o seguinte: vocês não estão dizendo que Baal é Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos preparar 2 altares aqui, e um altar fica para vocês, o outro altar fica para mim. Um altar é para Baal, o outro altar é para o Deus verdadeiro. Vocês vão pegar o animal, vão cortar conforme o holocausto, preparar tudo, e eu também. Só que é o seguinte, ninguém pode botar fogo. Vocês não estão dizendo que Baal é Deus? Se Baal é Deus, Baal que vai colocar fogo no altar. Ninguém vai botar fogo. Ele vai mandar fogo do céu e vai queimar o altar. Se o meu Deus é o Deus verdadeiro, ele vai botar fogo e vai queimar o sacrifício. Irmão, pensem comigo. Se aqueles homens fossem meros charlatões, eles não iam aceitar essa proposta. Irmão, nós não estamos falando de apenas um adorador, um idólatra e uma estátua. Se fosse isso, os homens iam dizer, não, essa proposta não, eu tenho uma contraproposta aqui, isso aí não. Mas eles aceitam imediatamente aquela proposta. Eles aceitam rapidamente o que foi proposto.
E por que eles aceitaram aquilo rapidamente? Porque nós não estamos falando apenas de um culto com uma estátua e um idólatra. Nós estamos falando de culto a demônios, que envolviam vidas humanas, sacrifício humano, e que envolviam manifestações demoníacas até na natureza. Irmão, lembra que quando Moisés pegou a vara no chão, a vara dele jogou no chão e virou serpente? Os feiticeiros do Egito jogou a deles e virou serpente também. A Bíblia vai dizer que quando Moisés faz a primeira praga, eles vão imitar até a segunda, até o ponto que Deus não permite mais, e eles dizem para Faraó: isso é o dedo de Deus. Agora, irmão, entenda, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o anticristo se manifestar, até fogo vai fazer cair do céu e vai enganar pessoas com sinais malignos na natureza. Eu estava pregando numa conferência de missões no estado do Rio de Janeiro, num evento, num sítio, um sítio muito grande. Nós tínhamos pessoas de várias nações lá. E antes de mim, pregou um pastor da África, que faz um trabalho muito grande na África. Eu não lembro agora o país exato que ele mencionou, o que eu vou contar aqui agora. Pastor Leleco, ele disse que estava numa determinada tribo, e aí o chefe da tribo era hostil, mas aceitou ouvi-lo. E quando ele começou a querer pregar para ele, ele falou o seguinte: ó, meu filho está aqui. Ele pegou o filho dele, que era um garoto, um adolescente, e falou o seguinte: esse meu filho, ele está com câncer no estômago. Já tentamos, levamos para a cidade, levamos para tudo que é jeito. O médico mandou voltar porque não tem cura. Já espalhou e não tem mais jeito. Fizemos todos os pactos, ofertas, sacrifícios, pedindo a cura do meu filho. E nada aconteceu. Nada teve efeito. Ele virou e disse o seguinte: se Jesus, que você está dizendo, é Deus, então ore e ele será curado. Se ele for curado, eu e toda a tribo seremos cristãos. E então o missionário colocou as mãos sobre o estômago do rapaz e começou a orar com muita fé. Com 5 minutos mais ou menos que o missionário está orando, o garoto fez uma ânsia de vômito, caiu no chão de joelhos, com o rosto para frente, e começou a vomitar. Deus poderia ter feito aquele câncer desaparecer, mas Deus fez aquele rapaz concentrar e vomitar tudo pela boca, para todo mundo ali ver aquilo. E o que aconteceu? Depois de uns 10 minutos, o garoto levantou, magrinho, e não tinha mais nada. O estômago estava normal, não tinha mais volume, estava tudo normal. O rosto dele, outrora pálido, agora estava bem. Ele não estava mais pálido, ele estava aparentando estar saudável. Nessa hora, o chefe da tribo e todo mundo dobrou o joelho e aceitou a Cristo como Salvador. O missionário vira para ele, para o chefe da tribo, e pergunta o seguinte: como você está se sentindo agora? Ele diz: eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo bem, eu realmente sou um cristão agora. Ele só estou triste por uma coisa. Aí o missionário perguntou: mas por que você está triste? Ele falou: porque agora não vamos mais poder voar. Aí o missionário disse: voar? Como assim voar? Ele disse: alguns de nós, dependendo do pacto que faz, consegue voar de noite de um lugar para o outro. Olha o que, irmão, olha o que nós estamos falando aqui. O que vai acontecer no Carmelo ali naquele dia é que os profetas de Baal devem ter pensado: fogo cair do céu? Isso é mole. Deve ter pensado: isso aí já vimos acontecer várias vezes, isso aí é fácil. Aceitaram imediatamente a proposta. E quando Elias falou assim: ó, pode começar vocês, o que ele deve ter pensado? Mais fácil ainda, é a gente que vai fazer primeiro. Quando eles começam a aclamar, os irmãos, imagina a cena. Eles começam a aclamar e nada acontece. Deu 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, deu meia hora. Eu imagino já um olhando para o outro, falando: gente, o que está acontecendo aqui? E deu 40 minutos, deu 1 hora, deu 2 horas e nada. E o que vai acontecer naquele dia, e muita gente não percebe, é o seguinte: a primeira coisa que vai acontecer naquele dia, Elias estava aparentemente sozinho, mas vai nos ensinar uma lição preciosa. Você sozinho, junto com Deus, cercado, ainda é maioria. Você sozinho, dentro de uma prova, dentro de uma situação, junto com Deus, cercado de um lado ou de outro, ainda é maioria. Quem crê nisso? E ele vai nos ensinar uma lição tremenda aqui. Quando Elias pisou naquele Carmelo, Deus pisou com ele. Quando Elias pisou naquele Carmelo, o que Deus fez? Antes de mandar o fogo cair do céu, Deus anulou todo o poder maligno. Deus anulou todo o poder demoníaco. Significa
Eu imagino que aquele monte devia estar lotado de demônios, mas quando Elias subiu no Carmelo, os demônios estão todos anulados, impedidos, não podem fazer qualquer ação, não podem executar nada, estão amarrados, estão anulados. Todo o poder do maligno foi anulado naquele dia. E eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética aqui esta noite. Eu quero olhar olho no olho e dizer para cada pessoa que está aqui: esse culto está filmando, vai ficar registrado o que eu estou dizendo aqui agora, pastora Natasha. Esse mês profético, esses 12 dias são um golpe frontal em tudo que o diabo preparou contra Muriaé. Estes 12 dias aqui, este ano de 2025, são um golpe frontal em tudo que Satanás preparou contra a tua família, contra os teus filhos, contra a tua casa, contra as tuas finanças, contra a tua vida. Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer que nesse 12º dia, o teu jejum subiu, a tua oração subiu, e Deus me trouxe como profeta aqui essa noite para dizer para você que uma potestade está caindo por terra agora, que age nessa região. O Espírito de Deus está dizendo para cada pessoa que está aqui: levante as suas mãos para o alto agora. Eu quero lhe convidar a guerrear agora com as armas espirituais. Comece a orar onde você está, em português, em línguas estranhas. Eu sei que tem gente aqui que tem experiência em batalha espiritual, que tem experiência em oração. Algo está sendo liberado enquanto eu falo esta palavra. Algo está acontecendo agora, neste exato momento. O diabo lutou para você não chegar até essa noite aqui. O inimigo fez tudo para você não estar aqui agora. Mas eu estou aqui para lhe dizer que neste exato momento, tudo que o inimigo armou, tudo que ele fez, tudo que ele preparou, está sendo anulado agora. Está sendo anulado agora. Eu estou aqui para lhe dizer: não vai acontecer. O que ele preparou não vai acontecer. Menesai calabachá, menocalabatachá. E começa a orar, irmão. Comece a guerrear. Irmão, você pode sentir o impacto do que eu estou lhe trazendo agora. Eu estou falando isso aqui para vocês, e eu estou ouvindo com esse ouvido aqui, como se fosse lá da rua, gritos de demônios. Há um rebuliço acontecendo aqui dentro essa noite. Você não sai do mesmo jeito daqui deste culto. Este ano não é o ano do velório da tua fé. Esse é o ano de Deus romper na tua vida. É o ano de quebrar cadeias. Feche os seus olhos agora onde você está. Oh Espírito de Deus, vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que essa noite Deus trata contigo acerca de promessas. Deus trata contigo acerca de coisas que aparentemente não tem mais como acontecer, que agora, humanamente falando, não tem jeito. Daniel entendeu uma verdade que você está entendendo. Deus falou, era Deus que falou, mas não aconteceu. Havia uma oposição espiritual. Significa que tem coisas na tua vida que Deus vai te dar rápido. Significa que tem coisas na tua vida que vão acontecer naturalmente. Agora tem outras que já era para ter acontecido. Tem problemas na tua vida que não era para estar se repetindo. Só que isso vai depender de busca. Isso depende de jejum. Isso depende de perseverar. Isso depende de orar. É tempo de descer. É tempo de boca no pó. É tempo de se humilhar diante do altar. É tempo de quebrantamento. Deus te trouxe aqui essa noite porque vai haver um romper sobrenatural em áreas da sua vida aqui essa noite. Vai haver um romper. Tem gente que está aqui que tudo está amarrado, está tudo preso, nada acontece. Você avança, mas o prejuízo volta. As coisas parecem que vai melhorando, depois volta a estaca zero. Mas isso será quebrado aqui agora.
pessoas que estão aqui numa guerra travada na família. Você sai de um culto maravilhoso como esse, e às vezes tem que enfrentar o diabo cara a cara dentro de casa. Deus vai trazer um tempo de salvação na tua casa. Deus vai trazer um tempo de salvação no meio da tua parentela. Eu não tenho a estratégia, mas quem você serve, quem eu sirvo, ele tem a estratégia certa para alcançar o teu filho. Ele tem a estratégia certa para poder alcançar teu neto, para alcançar tua nora. Irmão, vai haver um rebuliço acerca disso. Daniel vai gastar 21 dias orando e jejuando. E quando Daniel faz isso, há um romper, há uma resposta. E o milagre acontece. A resposta é liberada. Quando Elias sobe naquele monte, os demônios são anulados. Tudo que o diabo preparou não acontece. E o que vai acontecer naquele dia? Deus vai mandar fogo do céu. E depois Deus vai mandar chuva. Deus vai mostrar o poder dele. E depois Deus vai trazer a chuva que traz restauração. E que traz de novo a paz e a prosperidade. Oh, igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa. Esses 12 dias aqui são um golpe frontal em tudo que o inimigo planejou, em toda essa região. Eu sei que outras igrejas, olha só, outras igrejas também estão tendo esse trabalho. Outras igrejas estão orando, outras igrejas estão jejuando. Mas não é presunção dizer, Deus escolheu esse culto aqui essa noite. Deus escolheu esses 12 dias para liberar uma resposta no mundo espiritual. Deus escolheu esses 12 dias aqui para que uma potestade que age nessa região caia por terra. Oh, igreja. Quem pode sentir o peso do que Deus está liberando aqui esta noite? Menecasa shoi neres, neremita caço idio meneri. A mão do Senhor está sobre nós esta casa esta noite. A mão do Altíssimo está sobre nós esta noite nesse culto. Fica de pé onde você está agora. Fica de pé onde você está agora nesse momento. Quem é que está aqui dentro? Que está dentro de uma guerra travada. E eu vou dizer mais, tem gente que está aqui, que são anos de guerra, anos de pressão, anos de conflito, sabe, isso desgastou. Isso já mexeu até com a tua saúde. Mas Deus vai te curar aqui essa noite. Tem gente que entrou doente aqui, mas quando sair desse culto vai estar saudável. Quem pode crer nisso? Deus vai tocar na saúde de pessoas aqui hoje que teriam que tomar determinada medicação o resto da vida. E mesmo assim, em algumas situações é paliativo, quase efeito placebo. Mas Deus vai tocar agora na tua saúde. Gente que está aqui, que agora está estourando por pouca coisa, mas quem olha o momento não sabe o tempo que você vem nesse processo. O tempo, o que você já teve que aguentar. E agora você já não tem mais a paciência, não tem mais a saúde, não tem mais a cabeça que você tinha antes, porque foram processos longos. Mas o Espírito de Deus vai tocar hoje na tua saúde. Quem crê que Deus pode fechar uma sepultura aqui essa noite? Quem aqui está dentro de guerras travadas? Sai do teu lugar e vem aqui agora. Está dentro de um processo